Fala, meus amigos, estamos mais uma vez aqui, eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que tem por aí, em que eles estão disputando Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Primeira Liga e Brasileirão 2017, Brasileirão que está pegando fogo, que ainda tem o líder, o Corinthians, vice-líder, o Grêmio, e estamos aí. Tem Carioca, estamos dando a nossa análise, falando o que a gente viu sobre determinado jogo. Bom, 16ª rodada já começou, tem jogos sábado, domingo e segunda-feira. Bom, vamos falar do jogo de sábado. E jogo de sábado teve um Carioca. E o Carioca que jogou no sábado foi o Flamengo, o rubro-negro. O Urubu jogou em casa contra o Curitiba, jogo encardido, complicado, mas o Mengão ganhou. Mengão ganhou de 2-1. Ufa! Depois de 3 jogos sem nenhuma vitória, 2 empates e uma derrota, veio a vitória. Bom, a vitória do Flamengo não tira a pressão em cima do Zé Ricardo. Não tira. Continua a pressão, porém ele está muito prestigiado com o presidente do Flamengo. Está muito prestigiado. Não está tão prestigiado com a torcida. A torcida está meio ressentida, está meio chateada com o Zé Ricardo, mas veio a vitória. E com a vitória, provisoriamente, até o Santos jogar, o Flamengo está em 3º lugar no Campeonato Brasileiro. O Santos ainda vai jogar, pode mudar, o Flamengo voltar a 4º, mas de 4º lugar ninguém passa o Flamengo. Se o Santos der um tropeço, o Flamengo pode continuar em 3º, aí vai ter que aí, ficar torcendo, secando o Grêmio para não ganhar, para o Grêmio não ganhar do São Paulo, para o Corinthians perder para o Fluminense, que aí diminui a vantagem. O Flamengo chegou aos 28 pontos, o Grêmio tem 31, se o Grêmio não ganhar, fica aí 3 pontos de diferença. E se o Corinthians perde, aí aquela diferença que era de 12 já cai para 9, já começa a ficar mais interessante o campeonato para o Flamengo. Bom, vamos falar do jogo. O Flamengo teve algumas mudanças. Eu pensei que dos cariocas o único que não teria mudança era o Flamengo, mas não foi. O Zé Ricardo teve que poupar alguns jogadores, porque tem um jogo muito importante contra o Santos pela Copa do Brasil, onde o Flamengo tem uma vantagem de 2-0, então ele teve que poupar porque alguns jogadores já estavam a ponto de ter algum problema muscular, se lesionar. Então ele poupou o Diego, que depois que voltou da contusão veio jogando direto, fez 13 partidas direto, então teve que descansar. Ele ia colocar o Everton, mas o Everton acabou no aquecimento, lá ele estava muito resfriado, acabou não podendo jogar. O Zé Ricardo também liberou ele, deu um descanso para o Hever, que o Hever ficou no banco, e deu um descanso para os 2 volantes, o Cuejá e o Márcio Araújo. Então o Flamengo jogou com o Thiago, que mais uma vez o Thiago tem que melhorar isso. Essa saída de bola, quando ele fica com o atacante, tem que sair, porque ele não fecha direito o canto, ele deixa muita brecha para o atacante poder escolher aonde vai colocar a bola. E isso é um defeito que o Thiago tem. Em vários jogos isso já aconteceu. Ele sai bem na bola, pelo alto, mas quando vem cara a cara com o adversário, ele não consegue fechar o ângulo. Os adversários sempre ficam com várias opções para poder fazer o gol. Isso aconteceu no jogo de hoje. Thiago, ele começou ali com Pará, Juan, Rafael Vaz e o Trauco. No meio de campo ele colocou o Arão e o Rômulo, que para muitos no início desse campeonato seria a dupla titular ali, o Rômulo e o Arão, e o Everton Ribeiro na criação. De um lado ele botou o Berrio, do outro o Giovânio e o Guerreiro. Bom,
Primeiro tempo. Primeiro tempo iniciou, nem o Flamengo acelerou o jogo e nem o Curitiba. Nenhum dos dois. O Flamengo pressionado e como os jogadores, principalmente ali do meio de campo, não veio jogando muito tempo, então teve muita alteração, o time veio receoso e não querendo dar o contra-ataque para o Curitiba. O grande problema do Flamengo é aquele contra-ataque que o Flamengo toca, agride, tem lance para fazer gol e não faz gol, o time pega um contra-ataque e faz o gol. O Flamengo continua um problema pelas costas, tanto do Pará quanto as costas do Trauco, principalmente do Trauco. Mas isso aí é uma coisa que tem que se consertar com o esquema tático. Bom, Flamengo no primeiro tempo, Flamengo tocou a bola, Everton Ribeiro mais solto, podendo flutuar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, podia fazer aquilo, o Berril muito bem. Por sinal, no jogo inteiro, os dois melhores do Flamengo, Everton Ribeiro e Berril. Muito bem os dois, ajudaram muito. Eu coloco esses dois como os melhores do jogo. Bom, mas continuando no primeiro tempo. O Flamengo começou tocando a bola, não acelerando o jogo, tentando não errar passe e não dar oportunidade para o Curitiba. E o Flamengo foi tocando a bola, dava a bola para o Curitiba também sem muita qualidade, o Curitiba também muito pressionado, foi tocando a bola e numa das bolas que o Curitiba perdeu, porque estava perdendo muita bola, errando muito passe, o Flamengo pegou no contra-ataque muito rápido, onde pegou o Giovani, conseguiu uma disputa de bola, o Giovani pegou a bola pelo lado esquerdo, deu um tapa na frente para o Everton Ribeiro pelo lado esquerdo, com a canhotinha, já olhou e viu o Berril entrando pelo meio, deu um toque, o Berril deu um passe na frente com mais velocidade que o zagueiro, o goleiro veio, ele com calma, qualidade, colocou para o fundo da rede, logo no início do jogo, 1-0 Flamengo, para dar uma tranquilidade, tanto para os jogadores, quanto para o treinador, quanto para a torcida. O estádio não estava lotado igual das outras vezes, estava cheio, mas não estava lotado. A torcida já começou a ficar meio receosa com o time do Flamengo. Flamengo fez 1-0, deu uma tranquilizada. O jogo continuou do mesmo jeito. O Flamengo não deu muita bola para o Curitiba não teve muita chance. O Flamengo não deu muita oportunidade. O primeiro tempo, vou falar especificamente do primeiro tempo, porque o segundo tempo foi um caso à parte. O primeiro tempo, com o Rômulo e o Arão, os dois estavam mais preocupados, você percebia, em marcar do que atacar. Eu vi uma diferença básica jogando o Rômulo e o Arão e o Cuejá e o Arão. Eu percebi claramente, deu para perceber, na minha visão, que quando o Arão saía para dar o bote ou até para o ataque, o Rômulo ficava entre os dois zagueiros. Quando o Rômulo saía, quem fazia isso era o Arão. Isso eu não observo quando joga o Cuejá e o Márcio Araújo. Não vejo. Essa troca de ficar na frente da zaga, eu vejo muito pouco. Eu vejo quase sempre o Cuejá na frente da zaga. Eu vejo muito pouco o Márcio Araújo. De repente, quando o Márcio Araújo joga com o Cuejá, o Zé Ricardo pede alguma coisa diferente para o Márcio Araújo. E como jogou o Rômulo e o Arão, ele fez esse pedido. Penso eu, que o Zé Ricardo faça essa mudança tática pelo fato do Arão e do Rômulo serem um pouco mais lentos do que o Márcio Araújo. Porém, você percebe-se claramente, mesmo o Arão não estando numa boa fase, que ele tem uma qualidade de toque de bola infinitamente superior do Márcio Araújo. O Rômulo tem uma saída de bola muito superior à do Márcio Araújo. O Cuejá também tem uma saída. Ou seja, dos 3 volantes, dos 4 volantes ali, o que tem o pior saída e o pior toque de bola é o Márcio Araújo. Ele é mais rápido, um pouquinho mais rápido. Porém, vou falar de novo, ele nem jogou, mas ele desarma menos. Ele desarma menos que o Arão, ele desarma menos que o Rômulo, ele desarma menos que o Cuejá. Hoje eu vi o Rômulo algumas vezes fazendo o que eu
gostaria que o Marcelo Araújo fizesse? Se antecipar a jogada, interferir antes que essa jogada se conclua. Eu vi o Rômulo fazendo isso diversas vezes. É isso que eu reclamo quando o Marcelo Araújo joga, porque ele não faz essa intervenção, ele corre atrás para tentar tomar a bola. Às vezes consegue, mas ele fica toda vez correndo atrás para tentar tocar a bola, é porque é errado, está se posicionando mal. O Flamengo no primeiro tempo não deu chance, o Arão ainda muito com receio de subir, de vez em quando você percebia que o Arão ficava com medo de subir e deixar a marcação, o Rômulo um pouquinho mais tímido, mas mesmo assim, vira e mexe, eles estavam variando, mas tanto o Rômulo quanto o Arão, você percebia que eles estavam com essa consciência de que quando um fosse, o outro ficava. Quando o Arão voltasse, o Rômulo ia. Então, quer dizer, eu gosto deles dois, Rômulo e o Arão. No meu time, ou jogava Rômulo e Arão, Rômulo e Cuejá, Cuejá e Arão. No meu time o Marcelo Araújo não joga. Apesar de muita gente gostar, mas no meu time ele não joga. Apesar de ser lento. Por quê? Flamengo defensivamente, o problema é tático. Não é técnico. É tático. É tático. Quando você pega um jogador que corre muito e coloca ele para marcar e ele se destaca, é porque a tática está com algum problema. Eles estão fazendo errado. Está tendo que correr atrás. Ele não tem que correr atrás, ele tem que se antecipar a jogada. Quando corre atrás é porque já chegou errado, já está errado. E isso de repente não é culpa do jogador, é culpa do esquema tático. E não é todo time que tem um volante rápido. Nem todo time tem, a maioria não tem um volante rápido. O volante é mais lento. Então ele tem que o quê? Cercar, diminuir os espaços. E o Flamengo fez isso no primeiro tempo. O primeiro tempo do Flamengo foi excelente? Não foi. Até porque o time estava desentrosado, estava um pouco tenso. Mas no primeiro tempo, o Flamengo foi melhor. O Flamengo teve chances de fazer o segundo e fazer o terceiro. O Curitiba pouco atacou o Flamengo. O Thiago teve muito poucas coisa para fazer, teve uma saída de bola chutada de longe, mas o Thiago quase não fez nada. Primeiro tempo do Flamengo, a contento, tranquilo, Berri muito bem, Everton Ribeiro muito bem, flutuando, Giovânio jogou bem, tem muita habilidade, o Arão e o Rômulo ali também dando conta do recado, o Arão um pouquinho mais tímido para sair, mas isso aí é normal. Gostei do que o Flamengo colocou em campo no primeiro tempo. Não foi excelente, mas gostei. Segundo tempo, mudou. Segundo tempo, o Flamengo tomou logo um gol, logo aos 40 segundos. Numa falha dos dois. Numa falha do Juan e numa falha do Hever. Porém, quem está acompanhando o jogo do Flamengo começa a perceber. Essas bolas aí que o Curitiba enfiou entre os dois zagueiros, não é a primeira vez que acontece. Isso acontece também quando o Hever joga, quando joga Hever e Vaz, Hever e Juan. Essa bola, aonde fica a zaga do Flamengo em linha, e eles tocam a bola lateral para o atacante vir em facão e entrar entre os dois zagueiros, não é a primeira vez que acontece. Acontece várias vezes. Isso é problema tático. É o problema do esquema tático que dá liberdade para o jogador adversário fazer essa transição e esse passe no meio dos dois zagueiros. O zagueiro experiente igual o Juan e o Hever não podia ter dado aquele mole. A bola passou na frente, foi para quem joga a bola, para quem entende um pouquinho, não é só futebólogo, né? Que tem um monte de coisa aí, né? Tem sociólogo, deve ter um futebólogo, para esses futebólogos que nunca deram um bico na bola, para não falar besteira. Mas o Juan e o Rafael Vaz erraram, foi falha. E outra, o Thiago sai mal do gol. Quando a bola vem de frente com o atacante, ele fecha muito mal o gol. Ele tem esse defeito, o Flamengo já tomou um gol assim, porque ele fecha muito mal. É muito diferente quando o Jefferson vai para a bola, ou o Dida ia para a bola. Os outros goleiros, eles fecham, eles tomam o gol todo, fica muito difícil para o atacante.
O Thiago ainda não tem isso, ele vai ter que melhorar, ele vai ter que aperfeiçoar. De repente, com o Diego Alves lá, ele vai ter mais cancha, vai aprender, mas isso que o Diego Alves faz isso muito, muito bem. O Flamengo tomou logo um gol aos 40 minutos. Bateu o desespero. Bateu o desespero, o Flamengo se desconcertou. O Curitiba, no segundo tempo, poderia ter virado o jogo. Teve chances claras, aquela que a bola está quase entrando. Não, mas o Flamengo deu muito espaço, principalmente em cima do Trauco. Isso aí é um problema tático. Esses buracos que acontecem no Flamengo, acontecem com o time titular ou com o time reserva. Ou seja, então é tática. Quando eu reclamo do Zé Ricardo, é isso, é a tática. Ele não consegue, ele tem uma dificuldade para armar o Flamengo taticamente defensivo. Ele tem esse problema, não tem jeito. Se o Trauco não está dando certo nessa marcação, está deixando esse buraco, ele quer continuar com o cara, ele tem que ajeitar essa parte ali. Tem que, quando subir, cobrirem ali. Tem que fazer uma cobertura. Senão, bota um cara mais defensivo, coloca o René, que marca melhor. O Flamengo deu muita brecha, deu muito campo para o Curitiba. Se você pegar a estatística, vai ver até que o Curitiba teve um pouco mais posse de bola. Mas foi um posse de bola mentirosa, porque as melhores chances, mesmo o Flamengo não jogando bem no segundo tempo, as melhores chances foram do Flamengo. Teve um gol anulado do Guerreiro, que ali, se o juiz validasse o gol, estava certo, ele anulou. Também depois do replay você vê que o Guerreiro estava com um tronco na frente, mas anulou o gol do Flamengo. Teve um pênalti em cima do Vinícius Júnior que o juiz não deu. E no finalzinho do jogo, um pênalti bobo do jogador do Curitiba, errou o tempo de bola, deu na banda do Vinícius Júnior, onde o Everton Ribeiro, um dos melhores do jogo, pegou a bola, bateu com nojinho, igual o Djalminha fazia, mas isso aí é só para quem tem categoria. Ele esperou o último minuto, quando ele viu que o goleiro pulou, ele tocou no outro canto, devagarzinho. Se o Diego, recriminando o Diego, se o Diego tivesse olhado antes de chutar no jogo contra o Palmeiras, ele tinha feito gol, porque o goleiro do Palmeiras pulou antes. Se ele tivesse feito mais ou menos a mesma coisa, ele tinha feito gol, ele conseguia mudar. Mas não vamos culpar o Diego, que o Diego ajuda muito o Flamengo. Bom, no segundo tempo, o Flamengo tentou, foi para a bafa, deu muito espaço para o Curitiba, o Flamengo desesperou. Aí começa o Zé Ricardo também, aí tira o Berrio, quando tirou o Berrio, chamaram ele de burro, mas ele acertou, que ele tirou o Berrio, que tinha feito gol, estava fazendo uma boa partida, colocou o menino Vinícius Júnior, depois ele botou o Viseu lá para frente, o Giovani no segundo tempo caiu de produção, de repente até por falta de condicionamento físico. O Rômulo perdeu um gol também, o Flamengo meteu uma bola na trave, num cruzamento dentro da área com o Juan. O Flamengo teve chance de fazer o terceiro, fazer o quarto. O Curitiba teve oportunidades também, mas por falta de categoria também não virou o placar. Mas o jogo não foi muito bom no segundo tempo. O Flamengo bateu o desespero, a pressão, você percebia. O Flamengo muito afobado, querendo fazer o gol, e não é assim que ele ia resolver. Não é assim que ele ia resolver. Mas o que valeu foi a vitória. O Flamengo ganhou, fez 3 pontos, dá um alívio, aí a torcida não gostou, vibrou, é lógico, com a vitória, mas a torcida ficou com a pulga atrás da orelha, não com o time, mas com o Zé Ricardo. Você vê que alguns defeitos do time do Flamengo, principalmente defensivo, porque ofensivo o Flamengo se vira, mas defensivo é um problema tático, não é técnico, é tático. E isso independe do jogador que estiver entrando. Bom, mas no final da conta, gostei do Rômulo, gostei um pouquinho menos do Arão, mas gostei mais do Rômulo. Tinha que dar uma chance a mais para o Rômulo, para ele se fixar ali. Ele pode ajudar muito, porque ele tem uma qualidade no passe muito boa. O Everton Ribeiro no meio, flutuando muito.
O Berril, gostei muito. O Giovani, o primeiro tempo, gostei dele, jogou bem. O Guerreiro ali na frente está sempre fazendo a parte dele. O Trauco, que deixa a desejar um pouco na parte defensiva. Bom, mas o que vale é que o Flamengo ganhou, fez os 3 pontos. Agora, um detalhe só para a gente terminar. Quem viu o jogo, viu, vou falar de novo. É diferente quando joga os 2 volantes que sabem sair jogando. Se o Flamengo tem 2 volantes que sabem sair jogando, os 2 laterais não precisam subir direto. Os 2 laterais podem marcar mais do que atacar. Porque os 2 volantes com qualidade, o Flamengo com 4 jogadores na frente, com qualidade, não precisa os volantes ir todos. É por isso que eu falo, no meu time, eu colocava um volante ali plantado, que seria o Rômulo, para dar essa contenção à frente dos zagueiros. O Flamengo já fez isso diversas vezes em épocas passadas. O volante, ou cabeça de área, como te falava, era mais lento, mas ele fazia aquela cobertura. A seleção brasileira já teve o Dunga, já teve o Mauro Silva, que eram mais parados, eram mais lentos, mas dava essa cobertura, dava essa consistência à zaga. E o Flamengo tem isso, ainda tem com a saída de passe boa, que é o Rômulo. Não precisa liberar tanto os laterais. Se eu fosse o Zé Ricardo, eu treinava, não sei se ele já fez, eu treinava com o Cuejá, como ele está colocando o Cuejá ali mais parado, e recuava o Diego um pouquinho. E botava o Everton Ribeiro, aonde ele jogou hoje, mais solto, próximo ao Guerreiro. De um lado, o Berril, e do outro, o Everton. Ou o Giovani de um lado, o Everton do outro. O que eu faria para deixar o time com uma qualidade muito melhor, em que o volante não vai precisar subir muito e nem muitos laterais vão precisar subir. Então ele vai ter uma consistência defensiva maior. 4-1 com o Rômulo, 4-1. Então o Rômulo fazendo tipo um líbero na frente dos 2 zagueiros, cobrindo as 2 laterais, Diego e Everton, invertendo de vez em quando quem colava no Diego, que aí não ia sobrecarregar para nenhum dos 2, os 2 iam poder flutuar de um lado para o outro. Os 2 jogadores que jogam pelos lados, o Everton por um lado voltando para ajudar, o Berril ou Giovani voltando para ajudar, vai ajudar na marcação, e mais livre o Guerreiro e o que estivesse perto dele, que aí ele poderia variar. De vez em quando ele colocava o Everton Ribeiro um pouquinho mais para trás e o Diego um pouquinho mais para frente para ajudar ali, que não precisa pegar e ficar fazendo falta, mas tem que cercar. Se o Flamengo fizer um esquema tático onde tem cerque, não precisa ficar desesperado correndo atrás de jogador. Não sei se ele vai fazer isso, mas eu começava a treinar do Flamengo assim, que ia ficar muito forte. Bom, mas isso é minha opinião, não sei a do Zé Ricardo. Mas o que valeu foi os 3 pontos, o Flamengo fez 3 pontos em cima do Curitiba. Agora aguardar a rodada com os outros cariocas, e os cariocas jogando Fluminense, Vasco e Botafogo jogando. Terminando o jogo, eu venho dar o resultado e fazer a minha análise dos jogos dos outros cariocas. Meus amigos, Mengão venceu, é o que vale. Tamo junto, compartilhem, curtam, um abraço, inscreva-se no canal. Tamo junto, resenha com Magalhães. Fui!